Sob o brilho e glamour da era de ouro de Hollywood, escondiam-se segredos mais escandalosos do que qualquer roteiro de filme. Algumas das estrelas mais brilhantes da era tiveram começos surpreendentemente sombrios, trabalhando como prostitutas antes de encontrarem a fama. Seja por desespero, sobrevivência ou exploração, esses passados ocultos foram enterrados até agora. Aqui estão 19 celebridades da era de ouro, que venderam mais do que apenas sonhos antes de Hollywood chamar. Joan Crawford. Antes de se tornar uma atriz, vencedora do Oscar e a rainha do melodrama da MGM, a vida inicial de Joan Crawford foi um borrão de pobreza, abuso e táticas de sobrevivência. Nascida Lucille Fayles Ware, ela foi criada em uma série de pensões e bairros de baixo custo depois que seu pai abandonou a família. Na adolescência, ela trabalhava como dançarina em clubes decadentes pelo meio oeste, mas rumores persistiam de que dançar não era seu único trabalho. Crawford estava supostamente envolvida em trabalho sexual transacional, enquanto buscava oportunidades no palco e na tela em Kansas City e Chicago. Vários biógrafos e fofocas antigas de estúdio insinuaram que ela era sustentada por homens mais velhos que pagavam por suas roupas, quarto e viagens em troca de companhia. Um rumor notório afirmava que ela trabalhou brevemente em um bordel disfarçado de speakeasy antes de conseguir seu primeiro teste de filme em Hollywood. Sua ascensão repentina após chegar a Los Angeles, passando de corista a estrela em ascensão em questão de meses, alimentou boatos de que ela dormiu com pessoas influentes para entrar no sistema de estúdios. Crawford sempre negou essas alegações, mas sua imagem cuidadosamente construída pela MGM fez pouco para esconder seus instintos de sobrevivência. Sua ambição implacável, a falta de escrúpulos com rivais e o desejo de controlar todos os aspectos de sua imagem sugeriam uma mulher que havia lutado para sair de algo indescritível e nunca olhou para trás. Barbara Payton. A queda de Barbara Payton foi tão dramática que parecia um filme no ar em si, mas antes mesmo das câmeras começarem a rodar, sua vida já era definida por escolhas arriscadas. Uma loira deslumbrante que brevemente iluminou Hollywood no final dos anos 40 e início dos anos 50, Payton começou sua vida adulta como trabalhadora do sexo durante sua adolescência em Minnesota. Aos 16 anos, ela supostamente namorava homens mais velhos e ricos, alguns dos quais pagavam por seus presentes luxuosos e pequenos apartamentos. Esses arranjos, embora discretos, resultavam em relacionamentos transacionais que a ajudaram a escapar de um lar abusivo. Quando ela chegou a Los Angeles, sua beleza impressionante lhe rendeu contratos na Universal e na Warner Bros. Mas sua vida pessoal desmoronou rapidamente. Logo, ela estava envolvida em um dos triângulos amorosos mais infames da história de Hollywood, entre o ator Franchot Tone e o durão Tom Neill. Uma briga violenta deixou Tone hospitalizado e Payton foi rotulada como um imã de escândalos. À medida que seus papéis no cinema diminuíam, Payton voltou à prostituição em meados da década de 1950, desta vez abertamente, trabalhando na Sunset Boulevard e escrevendo um livro de memórias revelador intitulado Eu Não Tenho Vergonha. Nele, ela admitiu fazer programas em becos e saguões de hotéis para pagar por álcool e comida. Barbara Payton tornou-se um dos contos de advertência mais tristes de Hollywood. Uma mulher que saiu do trabalho sexual, chegou às telas de cinema e tragicamente voltou às ruas. Clara Bow. Conhecida como a original It Girl, Clara Bow tinha um rosto que definiu os anos 20, mas por trás de seu sorriso vivaz e imagem de flapper havia uma história aterrorizante de pobreza, abuso sexual e possível prostituição forçada. Nascida em um lar pobre no Brooklyn, a infância de Bow foi marcada por violência física, doença mental e fome crônica. Sua mãe sofria de psicose severa e supostamente tentou matá-la. Quando adolescente, Clara participou de concursos de beleza e conseguiu sua grande chance através do envio de uma foto. No entanto, alguns biógrafos insistem que ela foi emprestada por homens que prometeram sua entrada em Hollywood. Há rumores persistentes de que, no início de sua carreira, Clara foi passada entre executivos de estúdio e até participou de festas privadas e eventos fora dos registros organizados por influentes em troca de papéis. Embora nunca confirmado, o padrão de abuso que ela sofreu sugeria fortemente coerção. A vulnerabilidade de Bow e sua fome desesperada por amor e segurança a tornaram uma presa fácil. Um dos relatos mais perturbadores envolve ela sendo forçada para entreter produtores poderosos em suítes privadas de hotel, supostamente sob a supervisão de seus responsáveis do estúdio. Apesar de seu sucesso, Clara foi rotulada como problemática e selvagem, e eventualmente desapareceu da fama após sofrer um colapso nervoso. Os rumores sobre seu passado foram enterrados pelo sistema de estúdios, mas as cicatrizes permaneceram evidentes em seu colapso pessoal. Mae West. Mae West nunca negou sua sexualidade, mas poucos sabiam o quão próxima ela estava do mundo profissional de S.
trabalho sexual antes de se tornar um ícone de frases provocantes. Muito antes de sua estreia na Broadway ou do estrelato em Hollywood, West estava inserida no circuito de vaudeville, apresentando burlesco e material ousado que muitas vezes beirava o pornográfico pelos padrões do início dos anos 1900. Quando adolescente, ela supostamente se apresentava em cabarés ilegais e festas privadas de solteiro, onde os clientes podiam pagar a mais por atenção especial. Rumores circulavam de que Mae West operava sob pseudônimos em bordéis no Brooklyn ou tinha conexões com cafetinas que lhe ofereciam proteção e clientes. Mas, ao contrário de muitos outros, Mae nunca expressou vergonha. Ela usou sua independência sexual como um emblema de honra, chegando a escrever e estrelar peças que foram proibidas por indecência. Sua prisão em 1927 por seu show da Broadway Sex, que ela escreveu e estrelou, apenas acrescentou à sua lenda. Embora ela nunca tenha confirmado seu envolvimento na prostituição, West uma vez disse a um entrevistador: "Sempre dei às pessoas o que elas queriam, por um preço." De muitas maneiras, Mae West inverteu o roteiro. Ela tomou controle de seu corpo, imagem e sexualidade, transformando o que pode ter sido uma necessidade em uma marca de poder feminino. Veronica Lake. Veronica Lake tornou-se uma lenda sedutora do cinema durante a década de 1940, famosa por seu penteado peekaboo e papéis de femme fatale gelada. Mas sua vida antes da fama sugeria uma história de origem muito mais dura, que incluía rumores de trabalho sexual. Nascida Constance Ockelman, ela teve uma infância difícil marcada por instabilidade financeira e uma mãe dominadora que a empurrou para o mundo do espetáculo. Embora a própria Lake sempre tenha negado envolvimento em prostituição, inúmeros relatos de insiders de Hollywood e agentes dos estúdios afirmam que ela entretinha produtores poderosos antes de conseguir contratos de filmes. Colunistas de fofocas da época insinuavam que sua ascensão repentina foi ajudada por favores nos bastidores, não por talento em atuação. Um memorando confidencial de um chefe de estúdio supostamente a rotulou como problemática, mas complacente, alimentando especulações de que sua carreira inicial foi construída com algo mais do que audições. Seu comportamento no set, muitas vezes errático e confrontador, sugeria uma mulher assombrada por traumas mais profundos. Mais tarde na vida, Lake lutou contra o alcoolismo e a pobreza, chegando a trabalhar como empregada de hotel. Esses trágicos reveses alimentaram a ideia de que seu tempo sob os holofotes tinha sido comprado a um preço que poucos ousavam mencionar em voz alta. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead era um escândalo envolto em cetim. Conhecida por sua voz grave, sagacidade afiada e comportamento selvagem, ela desafiou todas as expectativas de uma dama sulista. Mas antes de se tornar a sensação da Broadway e, mais tarde, uma provocadora de Hollywood, havia rumores de que os primeiros anos de Tallulah incluíam trabalho sexual, não por desespero, mas por rebeldia. Nascida em uma proeminente família política do Alabama, Bankhead ficou entediada com sua criação privilegiada mais sufocante. Ela se mudou para Nova York aos 15 anos, atraída pela liberdade boêmia de Greenwich Village e pelo glamour do palco. Ela era frequentemente vista frequentando bares clandestinos sem usar roupa íntima e seduzindo quem quisesse, independentemente do gênero. No entanto, havia também sussurros mais sombrios. Alguns biógrafos alegam que ela se oferecia a patronos ricos em troca de papéis ou aluguel, especialmente durante seus primeiros anos de dificuldades. Uma carta supostamente encontrada entre seus pertences após sua morte fazia referência a ser comprada e vendida como ingressos de teatro em uma fila apressada. Bankhead mais tarde admitiu dormir com homens e mulheres por diversão, e suas entrevistas chocantemente francas frequentemente deixavam os jornalistas atônitos. "Meu pai me avisou sobre homens e bebida", ela uma vez brincou. Mas ele nunca disse nada sobre mulheres e cocaína. Se ela era uma trabalhadora sexual por escolha, coerção ou conveniência, Tallulah Bankhead borrava todas as linhas e desafiava o mundo a julgá-la. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr foi chamada de a mulher mais bonita do mundo. Mas antes de cativar o público em filmes como Sansão e Dalila, ela estrelou algo muito mais provocante, o filme tcheco Êxtase, de 1933, que apresentava cenas de nudez e atos sexuais implícitos impensáveis para a época. Mas o que poucos sabiam era que Lamarr, nascida Hedwig Kiesler na Áustria, havia sido casada com um comerciante de armas controlador, muitos anos mais velho. Isolada e desesperada, Hedy fugiu do casamento disfarçada de empregada e fugiu para Paris. Lá, de acordo com vários relatos não confirmados e memórias posteriores, ela sobreviveu, tornando-se acompanhante paga para empresários ricos e nobreza exilada. Embora não esteja claro se ela trabalhou em prostituição formal ou como acompanhante de luxo, várias fontes sugerem que ela oferecia companhia, muitas vezes íntima, em troca de dinheiro, proteção ou passagem para os Estados Unidos. Seu conhecimento do comércio de armas europeu mais tarde a ajudou a co-inventar um frequentemente.
Tecnologia de salto que inspiraria o Wi-Fi moderno, tornando-a não apenas uma ex-trabalhadora sexual, mas um gênio disfarçado. Hollywood sanitizou sua história, mas a verdadeira jornada de Hattie, do trabalho sexual de sobrevivência à estrela de cinema e cientista secreta, foi mais estranha e heróica do que a ficção. Frances Farmer. Frances Farmer era conhecida como a intelectual rebelde de Hollywood, mas sua descida ao caos e à institucionalização há muito tempo ofusca seus começos misteriosos. Nascida em Seattle, em uma família conservadora, Farmer desafiou tudo, desde a religião até os papéis de gênero. Sua ousadia a fez se destacar e provavelmente lhe rendeu inimigos. Após chegar a Los Angeles, ela encontrou trabalho limitado e caiu em um padrão de autodestruição. Rumores circulavam de que, durante esses primeiros anos, Farmer se envolveu em sexo transacional para pagar o aluguel e o álcool. Alguns afirmavam que ela trabalhava sob um pseudônimo em festas de luxo em Hollywood, onde jovens atrizes eram esperadas a oferecer mais do que charme aos chefes de estúdio e convidados. Durante sua internação em um hospital psiquiátrico, Farmer foi supostamente submetida a abusos, trabalho forçado e possivelmente mais exploração sexual. Seu tempo atrás das grades foi tão brutal que muitos acreditavam que os danos causados eram irreversíveis. Embora ela tenha feito um breve retorno, sua reputação nunca se recuperou. As supostas experiências de Frances Farmer com prostituição podem ter sido parte do próprio sistema que a destruiu. Mais uma vítima de uma cidade que devorava mulheres e as vendia como estrelas. Evelyn Keyes. Mais lembrada por seu papel como Sue Ellen O'Hara em E o Vento Levou, Evelyn Keyes teve uma vida mais sombria fora das telas. Criada na pobreza no Texas, Keyes mudou-se para Hollywood com sonhos de estrelato, mas entrar na indústria não foi fácil. De acordo com suas próprias memórias, ela foi uma mulher sustentada mais de uma vez antes de sequer pisar na frente de uma câmera. Ela escreveu abertamente sobre seus arranjos com homens mais velhos e casados que financiavam seu apartamento e pagavam suas contas. Um desses homens supostamente a apresentou a figuras influentes na Columbia Pictures, onde ela acabou sendo contratada. Esses relacionamentos nem sempre eram consensuais no sentido moderno. Alguns eram arranjos transacionais, nos quais dizer não era realmente uma opção. Mais tarde, quando ela se casou com o diretor John Huston, o relacionamento deles era notoriamente volátil e ela admitiu buscar conforto com outros homens, incluindo Howard Hughes. Embora não fosse prostituição no sentido tradicional, suas histórias de usar a intimidade para sobrevivência revelam um padrão perturbador de exploração comum na indústria. A fama de Evelyn Keyes pode ter brilhado, mas nasceu em sombras que poucos ousavam mencionar durante o reinado dourado de Hollywood. Lupe Vélez. Lupe Vélez, a fogosa mexicana de Hollywood dos anos 1930, era adorada por seu timing cômico e imagem exótica, mas poucos conheciam a verdadeira dor por trás de seu riso afiado. Antes de vir para Hollywood, Vélez viveu no México durante um período de profunda instabilidade econômica e política. Ela dançava em boates e supostamente trabalhava em casas de sexo que atendiam tanto locais quanto empresários estrangeiros. Quando chegou aos Estados Unidos, Vélez encantou os produtores com sua energia e beleza, mas circulavam rumores de que ela havia dormido com vários homens poderosos para conseguir seus primeiros contratos. Alguns boatos sugeriam que ela foi descoberta em uma festa privada organizada por um executivo da MGM, onde foi contratada como entretenimento. Os relacionamentos de Lupe eram frequentemente explosivos, especialmente seu caso com Johnny Weissmuller. Quando sua sorte em Hollywood diminuiu, ela supostamente voltou a trabalhar como acompanhante para manter seu estilo de vida. Sua morte trágica em 1944, encontrada morta por overdose no que muitos dizem ter sido uma tentativa de suicídio mal-sucedida, apenas intensificou as especulações sobre suas lutas ocultas. Por trás do glamour estava uma mulher lutando em um sistema que nunca lhe deu pleno respeito, apenas espetáculo. Rita Hayworth. A transformação de Rita Hayworth, de tímida dançarina Margarita Cansino para a deusa do amor definitiva de Hollywood, não foi apenas resultado de talento. Foi o resultado de uma reinvenção calculada. Mas antes de sua transformação pelo estúdio, seu caminho pelo showbiz foi marcado por rumores perturbadores, incluindo um que afirmava que ela havia sido emprestada pelo próprio pai. Seu pai, Eduardo Cansino, era um dançarino de flamenco que usava Rita em seu número desde que ela era criança. Eles dançavam em bares, clubes noturnos e eventos privados, muitas vezes para homens ricos. Várias fontes sugeriram que o pai de Hayworth a empurrava para situações sexualmente comprometedoras com clientes masculinos mais velhos para garantir apresentações e renda.
Embora Rita nunca tenha confirmado isso abertamente, ela insinuou abuso e exploração em entrevistas posteriores, dizendo: "Tudo o que eu queria era ser amada, mas cresci sendo usada." Quando finalmente foi descoberta pela Columbia Pictures, seu nome foi mudado, sua linha do cabelo levantada com eletrolise dolorosa para parecer menos étnica e seu sotaque foi eliminado. O estúdio apagou suas origens, mas não o trauma. Apesar de se tornar a rainha dos pôsteres da Segunda Guerra Mundial, os olhos de Hayward frequentemente traíam tristeza. "Os homens vão para a cama com Gilda", ela disse uma vez, "mas acordam comigo." Uma dica enigmática de que nenhuma quantidade de fama poderia apagar as memórias do que ela havia suportado para chegar lá. Jean Harlow. O apelido de Jean Harlow, a loira platinada, simbolizava o excesso de Hollywood, o apelo sexual e o mistério. Mas o início de Harlow em Tinseltown foi marcado por decisões questionáveis e alguns dizem prostituição descarada. Nascida Harlan Carpenter em Kansas City, ela se casou aos 16 anos e se mudou para Beverly Hills com seu marido rico, mas logo o casamento desmoronou e ela começou a levá-lo para testes de elenco antes de eventualmente conseguir seu próprio teste de tela. Antes de seu papel de destaque em Hells Angels, 1930, Harlow era frequentemente vista nos círculos sociais de elite de Hollywood. Vários escritores e historiadores afirmaram que ela era uma acompanhante paga para homens poderosos de estúdios e empresários, supostamente sob a orientação de sua ambiciosa mãe e padrasto. Seu status como símbolo sexual tornou-se uma ferramenta do estúdio. Ela era a garota que todos queriam, e pessoas de dentro afirmam que se esperava que ela agradasse homens influentes de maneiras que iam além do mero charme. A MGM negou tudo, mas os rumores sobre seu trabalho sexual precoce se recusaram a morrer, especialmente após a trágica morte precoce de Harlow aos 26 anos, o que apenas aprofundou o misticismo em torno dela. Ela foi um produto de exploração ou uma mestre de sua própria imagem? A verdade pode ter sido ambas. Betty Grable. As pernas icônicas de Betty Grable, seguradas por $1 milhão, fizeram dela a garota americana da Segunda Guerra Mundial. Mas por trás dessa imagem saudável havia uma história muito mais obscura, que incluía relatos sussurrados de trabalho sexual precoce. Crescendo em St. Louis, Grable foi incentivada a atuar por sua mãe, que a levou para Hollywood antes de ela completar 15 anos. Ela mentiu sobre a idade para conseguir trabalhos e no final da adolescência fazia parte do circuito de coristas, dançando em bares clandestinos e clubes noturnos com reputações de oferecer serviços extras. Embora nunca oficialmente documentado, colunas de fofocas da época insinuavam que Grable havia participado de festas privadas organizadas por agentes e caçadores de talentos. Esses eventos supostamente incluíam sessões de fotos nuas e favores sexuais em troca de introduções a filmes. Uma vez que chamou a atenção dos executivos da Fox, sua ascensão foi rápida e o passado convenientemente apagado. Mas Betty nunca parecia totalmente confortável com seu status de símbolo sexual, frequentemente dizendo que se sentia mais como uma coisa do que como uma pessoa. Seu sorriso brilhante, frequentemente impresso em pôsteres enviados para soldados no exterior, pode ter mascarado uma juventude passada sendo mercantilizada muito antes das câmeras começarem a rodar. Ava Gardner. Ava Gardner era conhecida por sua beleza estonteante e seus casos tempestuosos com alguns dos maiores homens de Hollywood. Mas antes de se tornar uma estrela sob a proteção da MGM, os primeiros dias de Ava na Carolina do Norte e em Nova York incluíam histórias que sugeriam desespero. Nascida na pobreza rural, ela se mudou para Nova York na adolescência para ficar com sua irmã, que trabalhava como secretária. De acordo com biógrafos, Ava trabalhou brevemente em uma boate com uma reputação notória por oferecer entretenimento paralelo a clientes ricos. Embora os detalhes sejam vagos, alguns alegam que Ava pode ter participado de relacionamentos transacionais com frequentadores do clube antes de ser descoberta por um caça-talentos da MGM. Mesmo após conseguir um contrato, rumores circulavam de que Ava usava sua aparência para ganhar favores com os produtores. Seus casamentos conturbados, especialmente com Mickey Rooney e Frank Sinatra, apenas alimentaram a especulação sobre seu passado turbulento. A própria Ava disse uma vez: "Eu consegui porque tive sorte, mas também sabia como sobreviver." Essa sobrevivência pode ter tido um custo que Hollywood nunca ousou registrar. Linda Darnell. Linda Darnell tinha apenas 15 anos quando foi descoberta por Hollywood. Vendida como uma adulta sensual, enquanto ainda era uma criança, sua carreira inicial foi cuidadosamente orquestrada, tanto por sua mãe quanto pelos responsáveis do estúdio. Mas por trás dessa orquestração, havia alegações perturbadoras sobre o que ela pode ter sido forçada a fazer durante seus primeiros anos no negócio. Vários insiders do estúdio afirmaram que Darnell fazia parte de um círculo de estrelas de elite, um eufemismo para jovens atrizes sendo passadas entre produtores, agentes e executivos.
Embora não fosse uma prostituta no sentido tradicional, ela supostamente participava de festas privadas onde se esperava que sua participação fosse além da socialização. Esses compromissos não eram opcionais. Muitos desses arranjos eram disfarçados como audições ou testes de tela, frequentemente realizados a portas fechadas em quartos de hotel. Quando tinha 18 anos, Darnell era uma estrela em ascensão na 20th Century Fox, mas assombrada por um sentimento de traição e impotência. Sua vida adulta foi cheia de desilusões, múltiplos relacionamentos fracassados, alcoolismo e depressão. Ela morreu tragicamente em um incêndio aos 41 anos, sua beleza e fama há muito desvanecidas. Os segredos do que ela suportou em seu caminho para a fama nunca foram totalmente revelados, mas o silêncio da indústria falou muito. Susan Hayward. Susan Hayward, a beleza ruiva do Brooklyn, fez seu nome interpretando mulheres atormentadas em melodramas, mas poucos sabiam o quanto seus papéis espelhavam sua vida real. Antes de ela ser indicada ao Oscar, Hayward, nascida Edith Marinari, enfrentou anos de rejeição exaustiva e humilhação em Hollywood. Por trás dos contratos de estúdio polidos e retratos perfeitamente iluminados, estava uma jovem mulher que, segundo rumores, sobreviveu aos seus primeiros anos em Los Angeles, se envolvendo em trabalho sexual. Chegando a Hollywood durante o final da Era da Depressão, Hayward fez testes para inúmeros papéis e lutou para manter um teto sobre sua cabeça. Começaram a circular rumores de que ela estava entre as aspirantes a estrelas que frequentavam festas privadas organizadas por produtores, onde os favores esperados não eram apenas conversas flertantes. Esses eventos exclusivos eram frequentemente bordéis informais, onde as garotas eram escolhidas por patrocinadores ricos e executivos para a companhia, às vezes por meses a fio. Alguns boatos de estúdio sugeriam que Susan teve um breve relacionamento de patrocínio com um agente mais velho que lhe forneceu moradia e roupas. Embora ela nunca tenha confirmado ou negado essas alegações, sua rápida transição de obscuridade no coro para papéis principais deixou muitos sussurrando. O ressentimento de Hayward em relação aos padrões duplos da indústria era bem conhecido. Ela falava frequentemente sobre a pressão que as atrizes enfrentam para se conformar, se submeter e se sacrificar. Suas performances posteriores, intensas, desafiadoras e emocionalmente cruas, pareciam menos atuação e mais um acerto de contas com um passado doloroso sobre o qual nunca foi permitido falar. Lily Street Sirlick. Lily Street Sir não era apenas uma rainha do burlesco. Ela era a obsessão proibida de Hollywood. Embora não fosse uma estrela de cinema tradicional, sua influência era inegável, com muitas atrizes de primeira linha imitando sua persona glamurosa de striptease. O que diferenciava Lily, no entanto, era seu histórico aberto com a prostituição. Ao contrário de outras nesta lista, ela abraçou sua reputação. Nascida Willis Marie Van Schack, ela começou como showgirl em Los Angeles e logo se tornou uma das dançarinas exóticas mais requisitadas da América. Mas por trás do ato brilhante no palco, havia uma história real de sexo transacional. No início de sua carreira, ela complementava sua renda oferecendo performances privadas, às vezes progredindo para o trabalho sexual para clientes de elite em Hollywood e Las Vegas. Registros judiciais, reportagens de tabloides e até mesmo declarações da própria Lily confirmam que ela foi presa várias vezes por comportamento lascivo e ganhos imorais. Além disso, vários de seus amantes eram executivos de estúdios, atores casados e proprietários de casas noturnas que financiavam seu estilo de vida luxuoso. Ela não era apenas uma dançarina, ela era uma mercadoria de luxo. A ousadia de St. Cyr a tornou um alvo para os cruzados morais e um símbolo de independência sexual em uma era obcecada pela repressão. Embora ela nunca tenha alcançado a fama no cinema convencional, sua sombra pairava sobre Hollywood. Marilyn Monroe e Betty Page foram ambas influenciadas por seu número, e muitos acreditam que Lily poderia ter sido uma estrela se tivesse seguido as regras e fingido ser pura. Ela recusou. Eu tirei minhas roupas, ela disse uma vez, porque me pagaram para isso e nunca fingi que era outra coisa. Thelma Todd. Thelma Todd, conhecida como a loira do sorvete, teve uma das mortes mais suspeitas na história de Hollywood. Encontrada morta em seu carro em 1935 com apenas 29 anos, Todd foi uma das atrizes cômicas mais procuradas do início da Era do Som. Mas antes da fama, e até mesmo durante sua carreira, sua vida estava envolvida com o crime organizado, a posse de boates e possível prostituição. Todd foi descoberta pela primeira vez em concursos de beleza enquanto frequentava a faculdade e rapidamente fez a transição para a tela, mas sua carreira inicial não pagava o suficiente e ela se envolveu com empresários duvidosos de Hollywood. Após a abertura do Thelma Todd's Sidewalk Café em Pacific Palisades, rumores circularam de que o clube era mais do que apenas uma lanchonete. Supostamente, mafiosos o usavam como fachada para jogos de azar ilegais e prostituição.
Vários insiders de Hollywood sugeriram que o clube de Thelma abrigava uma operação secreta no andar de cima, onde estrelas, incluindo ela mesma, eram pressionadas a entreter homens poderosos. Seu envolvimento com o notório gangster Lucky Luciano apenas aprofundou as suspeitas. Alguns acreditavam que ela resistiu a fazer parte de sua rede de prostituição, levando a sua morte misteriosa, oficialmente considerada envenenamento por monóxido de carbono, mas amplamente acreditada como assassinato. Um grande júri não conseguiu encontrar evidências suficientes para condenar alguém, mas a fachada glamurosa de Thelma nunca mascarou totalmente o perigo que ela enfrentava. Seja como participante voluntária ou peão em um sistema brutal, sua vida terminou longe do sonho de Hollywood que ela uma vez perseguiu. Bessie Love. Bessie Love foi uma querida dos filmes mudos com uma reputação de pureza, mas sua vida inicial estava longe de ser inocente. Nascida no Texas em 1898, ela se mudou para Los Angeles na adolescência e foi introduzida à indústria cinematográfica através de uma conexão com o diretor pioneiro D.W. Griffith. No entanto, há evidências que sugerem que, antes de se tornar uma presença constante nas telas, Love pode ter trabalhado como prostituta na rede clandestina de bordéis da Califórnia. Em uma época em que a indústria ainda estava em sua infância, os casting couches não eram rumores, eram instituições. Vários relatos não confirmados ligam Bessie a clubes discretos de cavalheiros onde aspirantes a atrizes eram apresentadas a figuras de estúdios, dispostas a trocar papéis por favores sexuais. Embora os registros sejam escassos, uma autobiografia, há muito descartada por uma ex-madame, afirmava que uma das garotas de Griffith com cachos costumava trabalhar nas noites de fim de semana em seu estabelecimento, e a descrição se encaixa assustadoramente bem com Love. Uma vez que ela assinou com a Vitagraph Studios, sua imagem foi limpa. Ela ficou conhecida por interpretar personagens doces e ingênuas, o que apenas tornava seu passado mais irônico. À medida que a era do cinema mudo desaparecia, a fama de Bessie diminuía, mas ela continuou trabalhando esporadicamente até a década de 1980, nunca abordando as histórias de sua juventude. Alguns dizem que a maior atuação de Bessie Love nunca foi na tela. Foi em esconder as decisões de sobrevivência que teve que tomar antes que alguém soubesse seu nome. A fama em Hollywood, muitas vezes, vem com uma mentira cuidadosamente elaborada. Essas mulheres surgiram da desesperação, sobrevivência e, às vezes, exploração forçada, mas construíram legados que ainda brilham hoje. Seus passados, escondidos atrás de luzes brilhantes e sorrisos perfeitos, revelam o custo brutal da fama em uma indústria onde nada era realmente gratuito.